E aí, futuro servidor? Hoje eu prometo para vocês que eu vou pegar mais leve, tá bom? Sei que o último vídeo foi mais pesado ali, um pouco mais longo ali, né? Geralmente estou fazendo um vídeo mais curto, mas hoje eu vou pegar mais leve. O que a gente vai fazer na hashtag de hoje? Hoje é a nossa hashtag 32. Vamos pegar alguns exercícios dessas aulas de financiamento em relação àquilo que a gente já viu. Aí a gente continua falando de financiamento, tá? E lá no final a gente faz mais uma bateria de exercício um pouco mais completa com tudo que a gente viu, tá bom? Então um vídeo de hoje mais curto, um vídeo mais tranquilo. Vamos dar uma olhada como é que isso vem caindo em prova, concurseiro. Então vamos lá, ó. Questãozinha da CESP aí do concurso de INSS. Os devedores da Previdência Social não podem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do Estado. E aí, qual o gabarito? Eles não podem, tá certo isso? Diz aí para mim. Acertou quem marcou o quê? Vamos dar uma olhada no dispositivo? Então vamos lá, ó. Parágrafo 3º, a gente já viu ele lá no 195, não é isso? A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, acertou quem marcou o quê? Quem marcou certo, né? Não poderá. Não sei se vocês lembram, que eu até comentei. Faz sentido, a pessoa já está devendo. Aí o Estado vai dar mais crédito para ela, vai trazer mais benefícios para ela. Só, não faz muito sentido, né? Então tem que ter ali um limite ali, tá? Então nossa primeira questão aí bem tranquila. Seguindo ainda aí no concurso do INSS 2022, tá? Essa aqui da reaplicação lá de Guarulhos, ó. As igrejas, essa questão que é bem interessante, as igrejas e os templos de qualquer culto são isentos de contribuição para a Seguridade Social. E aí, professor, já ouvi falar em alguma coisa aí que a igreja não paga, como é que funciona? Elas são isentas de contribuições para a Seguridade? Pessoal, a gente já estudou essa questão de quem é isento, não é isso? Vamos dar uma olhada lá, quem são os isentos, ó. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social, que atendam às exigências estabelecidas em lei. Estamos falando aqui de igrejas e de templos? Estamos falando de quem? Das EBAs, entidades beneficentes de assistência social. Ah, professor, mas eu ouvi falar que lá na igreja não paga o IPTU. IPTU é imposto. Então a igreja ela vai ter isenções lá de impostos. Ela não vai ter isenção de contribuição social. Tá? Cuidado para não misturar os tributos. Os tributos aqui são diferentes. A isenção para as contribuições sociais que está esculpida ali nos parágrafos 195 é das EBAs, entidades beneficentes de assistência social, que atendam às exigências estabelecidas em lei. Beleza, pessoal? Então acertou quem marcou que este item está errado. Tá? Tranquilo? Qualquer dúvida, joga aí, comenta no vídeo que a gente vai tirar essa dúvida, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Segundo a Constituição Federal, agora a questãozinha lá do STJ, um pouco mais antiga. Segundo a Constituição Federal, as contribuições das entidades beneficentes de assistência social estão entre as fontes de recursos destinados ao financiamento da Seguridade Social. De novo, estamos falando de quem? Das EBAs. Veja como esse assunto ele é corriqueiro em prova. Juntamente com os recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí, pessoal? As contribuições das entidades, ela é mais uma fonte de recursos? O que vocês me dizem aí? E aí, certo ou errado? Ela é? O que interessa para a gente está aqui nesse miolo. Ó. As contribuições das entidades estão entre as fontes de recursos do financiamento da Seguridade? Certo ou errado? Estão ou não estão? Não estão, não é isso? Gaba acertou quem marcou errado. Não estão porque elas são, ó, vamos voltar aqui no exercício anterior. Elas são o quê? Isentas. As entidades beneficentes de assistência social que atendam ao quê? Ao estabelecido em lei, são isentas. Então elas não são, como diz aqui na questão, mais uma fonte de recurso. Bastante atenção com isso, hein, pessoal. Outra questão, tá vendo? Vira e mexe, é a mesma coisa, perguntando o mesmo tópico, só que de maneira diferente. Mas o raciocínio ele vai ser sempre o mesmo. Por isso vamos prestar bastante atenção nisso. Vamos para mais uma. A gente já viu aqui que está errado. Questão 4 aí de 2014, Câmara dos Deputados. Ó, concursaço esse, hein? Concursaço.
Julgue o próximo item referente ao custeio da Seguridade Social. Todas as entidades beneficentes ou filantrópicas são constitucionalmente isentas do pagamento de contribuição para a Seguridade Social. E aí, pessoal? Certo ou errado? O que interessa pra gente, ó, o que mais chama atenção aqui é logo isso aqui, ó, todas. Primeiro item ali, todas. E aí, o que vocês me dizem? Certo ou errado? Acertou quem marcou o quê? Errado, né, pessoal? De novo, vamos voltando aqui lá no exercício 2, ó. São isentas de contribuição? São todas? Não. São aquelas que atendam às exigências estabelecidas em lei. Tranquilo, pessoal? Então, de novo, a gente trabalhando o parágrafo 7º do 195, tá? Lá na frente, quando a gente avançar nas questões de financiamento, aí a gente vai pegar questões ali trabalhando todos os parágrafos, todas as situações que a gente vai ver, que serão muitas, tá, pessoal? Pode ficar bem tranquilo com isso aí. Aqui nesse pacote veio mais direcionado a essa área. Então a gente já viu que está errado. Vamos para a próxima. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Estamos falando do caput lá do 195, né? A gente já estudou isso também, lembra? Quando a gente abriu o caput, a gente viu o caput, depois vem os incisos, depois vem parágrafos, o dispositivo é enorme e é um dispositivo IPC, de importante pra caramba, que eu falei para vocês ficarem lendo, relendo, lendo e relendo, que esse dispositivo ele é importante demais. Então vamos lá. A Seguridade é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de contribuições sociais. Pergunto, pessoal, certo ou errado? É isso que está aqui? Vamos lá, manda para mim, certo ou errado? Olha só que interessante, né? A gente já falou aqui de financiamento direto, financiamento indireto. Vocês lembram lá desse vídeo? Se não lembra, já volta lá, tá? Acho que foi o primeiro vídeo de financiamento. E aí, ó, ele está falando aqui de financiamento direto e indireto? Tá, ele está falando que é a forma direta e indireta. Aí eu pergunto para vocês, qual é a forma direta e qual é a forma indireta? Vocês lembram? Vamos revisar? Vamos revisar, ó. Na forma, o financiamento indireto, a gente tem os orçamentos dos entes federativos. Está citado aqui, ó, União, Estado, Distrito Federal e município. E no financiamento direto, a gente tem quem? As contribuições sociais. Então, está correto o que ele está dizendo aqui na questão? Está corretíssimo, né, pessoal? O item está certo. Então, observe que a gente viu pouca coisa ainda de financiamento, tá, pessoal? A gente tem uma caminhada bem longa aí quando a gente fala de financiamento. E a gente já tem que começar a guardar algumas informações, porque elas são muito importantes para a gente. E vira e mexe, essas informações elas vão estar aparecendo em prova. Tá bom? Ficou alguma dúvida até aqui? Então, você que está me acompanhando aí, o que eu peço para vocês, como sempre, humildemente, se inscreva, curta, compartilha, acompanha lá no Instagram também. Tá? Vamos tentar impulsionar aí, tem uma ferramenta de ripar o canal, tentar impulsionar o máximo possível ali os vídeos. Vocês estão vendo que é um vídeo educacional, não é um vídeo que tem aquelas milhões de visualizações, como é um monte de outras coisas aí menos importantes, tá? Então eu preciso de vocês colaborando para a gente conseguir impulsionar esse vídeo, tá? Então a aula de hoje é só isso, só para a gente já começar a observar como é que isso vem caindo em prova, tá? Mais uma vez peço para vocês que curtam, e se preparem que a gente ainda vai caminhar bastante aí falando de financiamento. Até o próximo vídeo.